Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção dos deveres dessa semana, né? Começando aqui no nosso livro didático, página 48. Aqui começava com um joguinho que você deveria escolher alguém aí da sua casa para fazer com você. Gostaram? Fizeram aí todo mundo? Então, quando eu baixo aqui, ó, a gente já começa a atividade também sobre esse jogo, né? Porque o jogo, deixa eu voltar um pouquinho, o jogo diz que a gente vai pegar uma calculadora e digitar números de 1 a 9 nessa calculadora. O outro jogador clica na tecla mais e também seleciona de 1 a 9. E assim vai passando até eles vai ganhar o jogo quem obter no visor o número combinado lá no início. Então antes teria que ter combinado, né, um número. E aí vai somando, cada um somando até chegar nesse número combinado. Então aqui, diz aqui que a professora fez umas anotações com o jogo de dois colegas, que a gente já sabe aqui que é José e Tereza, e aí apagou algumas dessas anotações que ela fez. É pra gente completar essa tabela e depois dizer quem foi que ganhou o jogo. Ela deu uma dica. Na jogada final, foi digitado o único número que ainda não havia sido usado. Então vamos lá, ó. O José aqui digitou 5, na calculadora apareceu 5. Aí a Tereza somou 8 com esse 5, então teve resposta 13. Aí a outra pessoa, né, que é o José, você vai colocar aqui José, somou 7, então lá na calculadora apareceu 20. Aí o outro sempre vai estar alternando aqui entre José e Tereza, vocês vão preencher, tá? E aí a outra pessoa veio e colocou aqui, ó, deixa eu só selecionar a caneta, ela tinha 20. Para ter resposta 24, então ela somou aqui o número 4. E aí ela obteve resposta 24. O próximo veio e somou 6 ao 24. 24 mais 6 dá 30. E aí o outro colega veio e somou 3 com esse 30. Então ela teve resposta 33. Aí a outra pessoa veio, somou um número e deu 42. Quem que a gente soma com 33 para dar 42? É o número 9. 33 mais 9 dá 42. Aí o outro veio, somou 8 ao 42. 42 mais 8 é igual a 50. O outro colega veio, somou 2 ao 50, deu 52. E aí, somando 9 a esse 52, nós temos 61. E aí, somando alguém a esse 61, nós temos 62. E é o número 1, que é o único que ainda não tinha saído, tá? E aí, ó, a pergunta aqui, né? Nossa resposta. Então, a nossa resposta vai ficar aqui quem ganhou aqui no final. Ó, J para José, T para Tereza. Então, vamos ver quem foi? J, T, José, Tereza. Então, ó, quem ganhou o jogo foi José. E eles chegaram no número 62. Então, nossa resposta, José ganhou o jogo com o número 62. Aqui na segunda questão é para você inventar um jogo, né? Como esse que nós vimos, em que o segundo jogador vence somando o número 5. Então, lá no final, para o jogador vencer, ele tem que somar 5. E o objetivo é chegar no 43. Então, essa daqui você vai fazer lá na sua tabela, os nomes, lá no seu caderno, os nomes dos jogadores, você vai fazer a tabelinha no seu caderno, os nomes dos jogadores, e aí quais são os números que nós estamos colocando. Lembrando que o último número a ser colocado tem que ser 5 e a soma tem que ser lá no final 43, certo? E aí, ó, nós vamos para a questão 3. Deixa eu te abaixar aqui.
A questão 3, ela diz o seguinte: Francine e Clara resolveram mudar um pouco as regras do jogo. Depois de uma delas escolher o número final, a outra escolhe o intervalo de números em que podem ser somados ali, até chegar ao número final. Então, ó, uma disse que elas vão somar até 107 e a outra disse, ok, certo, só que só vão valer números de 8 a 15. Então, só pode usar aí esse intervalo de 8 a 15. Então, vamos lá. Preencha a tabela das 4 primeiras jogadas. A Francine começou digitando o número 15. E aí, no visor, apareceu, lógico, né, o número 15, porque não tinha somado ninguém ainda. E aí, a Clara veio e somou alguém a esse 15 para dar 23. 15 mais 8 é igual a 23. Veio Francine e digitou alguém a esse 23 para ter 37 como resposta. 23 para chegar no 37, faltam 14. Então, ela somou 14 e deu 37. E aí, a Clara disse, né, fez lá a continha dela, somou alguém a esse 37 para dar 44. E aí, 37 para chegar no 44, faltam 13. Então, ó, no meio da partida, Clara, por engano, somou 18 em vez de somar 13. E o visor dela ficou assim. Vamos ver como foi que ficou esse visor da Clara. O visor da Clara ficou desse jeito, ó, 68. Em vez de somar 13, ela colocou 18 e o visor dela apareceu 68. Como elas podem fazer para não prejudicar a partida toda? É que a gente deveria conversar, né? Para ver o que a gente poderia fazer aqui para não prejudicar a partida toda. Então, olha aqui no visor, né? Quando a Clara cometeu o engano, o que foi que apareceu? 68. Então, aqui, o que pode ser feito para elas não prejudicarem a partida, né? A gente deveria conversar e decidir aqui o que poderia ser feito. Mas a minha sugestão, se ela queria digitar o 13 e digitou o 18, ela pode voltar a quantidade a mais que ela colocou. 13 para chegar no 18 tem 5 de diferença. Então, ela tira esses 5 aqui da nossa resposta e aí ela consegue voltar para o número que ela queria sem prejudicar todo o restante do jogo, certo? Então, aqui, ó, a gente pode dizer que ela poderia subtrair 5 do número que apareceu lá no visor dela, tá? Francine venceu com o número 15. Qual era o número que estava no visor antes da jogada final? Então, aqui o que a gente tem que pensar? Elas tinham intervalos lá, né? Na questão 4 dessa página, eu pulei ela porque a gente deveria ter feito aquele jogo com outras regras, tá? A gente vai pular para fazer agora a questão 5. Diz aqui que a Francine e a Clara, elas fizeram um jogo menos agora, né? Elas não estão somando, elas estão subtraindo. E aí começaram no 135 e estão subtraindo números de 6 a 15. A gente deve completar esse jogo do que foi feito até agora. Então, ninguém colocou aqui porque elas combinaram de ser 135. Aí veio a Clara, tirou alguém do 135 e teve 120. Então, aqui ela tirou o número 15 para dar 120. A Francine veio do 120, tirou o número 14. Então, aqui sobrou o número 106. Aí, a Clara veio, tirou o número do 106, que deu 91. Então, ela tirou o número 15, porque 106 menos 15 é 91. A Francine veio e tirou 10 desse 91. Então, ficamos com 81. A Clara veio novamente, ó, tirou um número que deu 66. Para tirar aqui do 81 para dar 66 é o número 15. E aí a Francine veio do 66, ela
tirou um número que deu 59. Ela tirou o número 7 e aí deu 59. A Clara tirou 15 desse 59, deu 44. A Francine tirou 15 desse 44, deu 29. Paramos até aqui. O que é possível dizer a respeito das jogadas da Clara? Ó, todas essas jogadas da Clara, o que aconteceram, né? Ela sempre subtraiu 15 aqui. Então, ó, a gente pode dizer aqui, na letra A, que ela sempre subtraiu 15 em todas as jogadas. A letra B diz pra gente inventar aqui na tabela mais uma jogada para cada uma das colegas. Então, aqui é uma resposta pessoal. Você vai tirar aqui um número de 29, vai ter uma resposta. E depois vai tirar um número dessa resposta e vai ter uma outra resposta, tá? Então, essa aqui é pessoal, só que nós temos a regra, né? Nós só podemos retirar números de 6 a 15. Então, vocês vão usar essa regra aqui também. Aí, aqui na letra C, disse que o que aconteceu foi que Francine fez uma jogada ruim e a Clara foi lá e venceu o jogo. Então, como você acha que poderia ter finalizado aqui esse jogo? A gente quer chegar no 0, né? Nós estávamos no 29 e a Clara estava tirando 15 o tempo todo. Então, vamos dizer que ela tirou 15 do 29. E aí, nós ficamos, então, com 14 a resposta. Aí, a Francine veio, poderia ter tirado 14, mas ela fez uma jogada ruim. Então, aqui, digamos que ela tirou 6. Quando ela tirou 6 do 14, ela ficou com 8, né? E a Clara, muito esperta, viu que ela poderia tirar os 8 e aí ela acabou ganhando. Então, aqui a Francine poderia ter tirado 14, mas ela não conseguiu pensar nisso na hora e por isso perdeu o jogo para a Clara. Na questão 6, nós devemos completar essas sequências fazendo cálculo mental em cada uma. Letra A, 423, aí tem o número 63, 83. Eu já estou vendo aqui que está andando de 20 em 20, né? Então, aqui vai ser 443, 503 e 523. Está andando aí de 3 em 3. 944, 933. Está diminuindo 11 em 11. Então, vai ser 922, 911, 900 e 889. Essa vai ser aí a nossa letra B. Letra C, 1025, 1040, 1055. Está aumentando de 15 em 15, né? Então, o próximo vai ser 1070, 1085 e aqui vai ser 1100. Letra D, 3120, 3230, 3340. Então, aqui está aumentando de 110, né? Então, o primeiro vai ser 3010, aqui 3450, 3560. Aqui 40.005, 40.105, 40.205. Está aumentando de 100 em 100. Então, aqui nós vamos ter 39.905, voltando 100, né? Ficamos com esse número. 40.305 e 40.405. No início do ano, você descobriu essas diferenças. Eu não sei se vocês lembram, lá no nosso primeiro livro, a gente fez essas operações e descobríamos aqui o número 111.111. A gente sabe que diferença é o resultado da subtração. Aí aqui nós temos que fazer essas continhas, né, sem fazer conta no papel, para a gente saber quanto é que dá a diferença entre 876.543 e 654.321. Lembra que a gente falava para a gente olhar cada ordem? Unidade, dezena, centena e assim por diante? Então, quando a gente observa
diferença sempre é de 2. Então, nós temos aqui o número 222.222, porque aí a diferença em cada ordem são 2 números. E aí, vamos olhar para esse próximo. Esse número e este número. Percebe que a diferença entre eles também é de 2? Então, aqui nós temos também 222.222. E aí, ó, a gente quer escrever aqui uma subtração que também dê esse resultado. Percebe, ó, que o número nós temos o primeiro, 98765 e o segundo, 7654321. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 7654322. E aí, menos. Se a diferença inicial tem que ser de 2, então a gente começou com 7, agora vai começar com 5. Então, nós vamos ter 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, fazendo essa diferença, nós temos aqui o nosso resultado. Observe com atenção as subtrações e as diferenças desses itens anteriores. Sem fazer conta no papel, vamos conseguir aqui escrever uma subtração que dê uma diferença de 333.333, a diferença de 3 em cada ordem? Vamos tentar fazer? Se eu começar aqui com 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, menos, eu tenho que fazer aqui a diferença, ó, de 3, né? Então, se eu comecei com 9, eu vou começar com 6. Então, eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, sim, eu consigo escrever. Aí pergunta, quantas subtrações desse tipo é possível fazer? Eu acredito que dê só para fazer mais uma, né? Nesse sentido aqui. Porque lá no final, ó, vai acabar com 0. Então, aqui eu posso começar com 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E aqui eu posso começar com 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí eu consigo concluir. Continuando agora a nossa resolução no livro de atividades, página 44. Aqui nós temos a seção probabilidades, operações e proporcionalidade. Questão 1. Este é um dado que Eduardo tem. Aqui ao lado nós vemos o dado do Eduardo. Observe o molde deste dado representado a seguir. Então, aqui embaixo, na parte amarela, ele foi planificado e esse é o molde desse dado. Ao lançar esse dado, de quantos e quais resultados Eduardo pode obter? Então, aí nós temos que ver quantos resultados nós temos e quantos resultados nós vamos conseguir, né? Quais são esses resultados? Então, a gente está vendo aqui que nós temos 8 resultados. E quais são esses resultados? Números de 1 a 8, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa é a nossa resposta aí na letra A. Já na letra B, ele pede para a gente fazer a soma de dois dados que foram lançados ao mesmo tempo. E aí, vamos completar essa soma aqui no nosso quadro. Então, a gente tem primeiro dado, segundo dado. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. E assim por diante. Vamos ver como é que fica o nosso quadro? Então, depois de completar o nosso quadro, ele fica dessa forma. Vejam aí, deem um pause aqui no vídeo e vê se está tudo certinho o seu, certo? Na questão 2, diz para a gente imaginar que nós temos dois dados do mesmo formato, né, da questão anterior, e eles são com cores diferentes, iguais a esse aí, um roxo e um preto. Quando a gente lança esses dois dados ao mesmo tempo, quantos resultados diferentes nós podemos obter? Então, no primeiro, nós já sabemos que nós temos 8 resultados. E no segundo, nós também temos 8. Para saber o total de chances, a gente tem que multiplicar esses dois números.
8 vezes 8 é igual a 64. Então, 64 aqui é a nossa resposta. Aí pergunta qual é a chance de, ao lançar esses dois dados, sair uma soma igual a 10, maior do que 12 e menor do que 8. Então, quando a gente vai lá na tabela, nós temos que ver quantas somas deram resultado 10. E ao conferir lá, nós temos aqui 7 somas igual a 10. Então, ó, 7 de 64 é a nossa chance, né? Ficamos com a fração 7,64 avos. E aí nós temos que ver agora também quantas somas deram resultado maior que 12. E ao conferir lá na nossa tabela, nós encontramos aqui 10 somas maiores que 12, o resultado. Então, nós temos 10 chances em 64. 10,64 avos é a nossa fração. E somas com resultados menores do que 8. Ao conferir na nossa tabela, nós encontramos 21 somas. Então, a nossa chance fica 21 em 64, que é o nosso total. Ou seja, fica a fração 21,64 avos. A letra A aqui da página 45, ela é pessoal. Pede para você destacar lá no material de apoio os dados, né, que tem lá. E aí você vai lançar e vai fazer o seguinte, uma previsão e o resultado final. A previsão 2 e o resultado que você obteve. Ao fazer isso, você depois vai responder quantas previsões você acertou. E aí nós vamos aqui para a letra B. Considerando que dois dados iguais a esse foram lançados, né, a gente vai encontrar o resultado do lançamento desses dados fazendo o produto de cada um. Então, anteriormente nós fizemos a soma e agora faremos o produto. Então, vamos fazer 3 vezes 3 igual a 9, 3 vezes 4 igual a 12 e vamos continuar fazendo as multiplicações até completar nossa tabela. Vamos ver como vai ficar? Então, nossa tabela ficou desse jeito depois de completada, né? Verifique se você fez certinho todas as operações. E aí, nós vamos responder as perguntinhas aqui da letra C. Qual é a chance de, ao lançar ao mesmo tempo dois dados iguais a esse, sair como resultado um produto par, ímpar e cujo algarismo das unidades é igual a 5? Então, aqui na nossa tabela, nós temos que verificar, primeiramente, quantos números pares nós temos e quantos números nós temos ao todo. Ao todo, aqui, nós temos 4 para um dado e 4 para outro dado. Então, ao todo, nós temos 16, né? Porque 4 vezes 4 é 16. E desses 16, 7 são pares. Então, aqui nós vamos juntar, nós vamos formar, na verdade, a nossa fração 7 de 16 avos. Então, nós temos 7 chances em 16 para números pares. Se 7 são pares, o restante são ímpares, né? Então, aqui nós temos 9 ímpares de 16 do total. Então, nossa chance é 9 em 16, 9 16 avos. E cujo algarismo das unidades é igual a 5. Quantos números aparecem aí para gente em que os algarismos da unidade é igual a 5? Nós temos aqui 5 números. Fazendo aqui, então, a nossa fração, né, para responder as chances, nós temos 5 chances em 16. 5 16 avos. Letra D. Quais resultados têm chance de sair igual a 2 16 avos? Então, quais são as multiplicações que aparecem apenas duas vezes? Ó, o 12 aparece duas vezes, né? Então, o resultado 12. O resultado 15 aparece duas vezes. O resultado 20 aparece duas vezes. O 25 também. Então, vamos colocar aqui 20.
25 também aparece 2 vezes. A letra da tia tá um pouquinho grande aqui, mas acho que no de vocês dá certinho. O 27 cabe 2 vezes, né? Aparece 2 vezes lá também. E o 45 aparece 2 vezes. Então, nós temos aí esses resultados aparecendo 2 chances em 16, porque cada um deles aparece 2 vezes. Ó, a tia esqueceu do 36, né? Olhei bem a tabela. Então, aqui faltou o 36. Vou colocar ele aqui na frente, tá, galera? 36 também. Vamos conferir se tá tudo certinho. 12, 15, 20, 27. O 45 eu coloquei aqui e o 36, certinho. Então, esses são os números que aparecem aí 2 vezes cada um. Letra E, qual é a chance de nesse lançamento sair um produto cujos fatores são iguais? Então, ó, eu tenho que olhar para os fatores iguais e ver quantos produtos nós temos com esses fatores iguais. Nós temos, ó, uma vez o 3 vezes 3, uma vez o 4 vezes 4, uma vez o 5 vezes 5 e uma vez o 9 vezes 9. Então, aqui nós temos 4 produtos com fatores iguais. Então, nós temos 4 de 16, ou seja, nós temos 4 16avos. Aqui na questão 4, diz para a gente recortar os algarismos da aba, que está aí no final, né? E nós vamos distribuí-los aleatoriamente nesses quadradinhos aqui e fazer adição. E aí a gente precisa registrar todas essas adições diferentes que a gente consegue obter com esses números. Então, para a gente tentar fazer uma coisa organizada, né, para a gente não se perder aí nessas adições, o que que a gente pode fazer? Vamos fixar um número de cada vez desse e ir trocando os demais. Quando a gente fixa o algarismo 2, eu vou fixar ele aqui no meu primeiro quadradinho. E aí eu vou alternando os outros entre 3, 5 e 8. Então, eu posso ter 23, 5, 8, 23, 8, 5. Também posso ter 25, 38, 25, 8, 3. E eu continuo fazendo isso para todos os outros números. E aí, quando eu termino, eu fico com esses resultados. Os resultados quando eu fixo o 2, quando eu fixo o 3, o 5 e o 8. E aí, conferindo esses resultados, nós temos aqui 24 resultados diferentes, 24 adições diferentes aqui no nosso caso. No próximo item, pergunta qual é a chance de, ao montar uma adição nos quadrinhos da figura, a gente pode obter resultado com um número maior do que 100. Então, se você observar lá anteriormente, né, aquele esquema que nós montamos, no último quadradinho, quando a gente fixou o 8, todas as somas que estão lá são números maiores que 100. O resultado dá números maiores que 100. E quando a gente alterna lá aqueles números, a gente vai ter mais outra coluna com números também maiores que 100. Como lá nós temos 6 números e ele vai se repetir 2 vezes, então nós temos aqui 2 vezes 6, que dá 12. Então, aqui a nossa fração das nossas chances para resultados maiores que 100 é 12 do total, que no nosso caso é 24, certo? Só que a tia já falou que essa fração ela pode ficar de um outro jeito, porque 12 é a metade de 24. Então, essa fração ela também representa meio ou metade. Ou seja, lá do nosso quadro anterior, metade daqueles resultados tem resultado final da soma com número maior do que 100. A quinta questão diz que Marina, Felipe e André foram ao cinema. A gente pode recortar na aba, né, a figura dos 3 garotinhos lá embaixo e organizar aí na nossa mesa, onde nós estamos fazendo essa atividade, um esqueminha para organizar eles de lugar, mudando as crianças, e a gente vai ver quantas posições diferentes eles poderiam se sentar lá no cinema.
E aí a gente vai usar a inicial do nome de cada um para registrar essas diferentes possibilidades que apareceram aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? O mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. Se a gente fixar primeiro a Marina, quer dizer que a Marina vai sentar aqui, o Felipe pode sentar no meio e o André vai sentar depois. Temos a primeira possibilidade. A Marina pode continuar sentando no mesmo lugar. E aí, o André e o Felipe vão trocar de lugar agora. O André vai sentar no meio e o Felipe vai sentar depois. Então, nós já temos todas as possibilidades para a Marina começando. Agora, vamos começar com o Felipe. Se nós colocarmos o Felipe na primeira ponta, a Marina pode sentar no meio e o André pode sentar depois, certo? E aí, se a gente fixa o Felipe ainda, a Marina e o André podem trocar de lugar. Então, nós vamos ter agora essa posição aqui, Felipe, Marina e André. Na verdade, a tia repetiu, né? Ela falou uma coisa e colocou outra. Então, aqui, ó, Felipe, André e Marina, porque o André e a Marina trocaram de posição, certo? Agora, já fixamos a Marina no início, fixamos o Felipe no início e agora vamos fixar o André no início. Então, a gente pode colocar o André sentando primeiro, a Marina aqui no meio e o Felipe lá no final. E por último, a gente pode deixar o André na mesma ponta e trocar a Marina com o Felipe de lugar. Então, vem o André, depois viria o Felipe e por último viria a Marina. Então, quantas posições temos aqui diferentes? 6 posições. Aí pergunta aqui na letra B, qual é a chance de, ao se sentarem lado a lado nas cadeiras, Felipe ficar no meio? Então, quantas chances o Felipe fica no meio? Ó, ele fica bem aqui no meio, uma chance, e depois ele só vai ficar bem aqui. Então, nós temos aqui 2 chances para o Felipe. 2 chances de quanto? Do total? 2 chances em 6. A página 47, infelizmente, a gente não consegue realizar. Então, a gente já pula aqui para a página 48, questão 7. Ela pede para a gente descobrir o segredo e calcular mentalmente os números que estão faltando aqui embaixo, certo? Depois que a gente completar esses espaços vazios, a gente tem que dizer qual é o segredo em cada item. Então, no primeiro, letra A, nós temos 604, 115, 626. Então, a gente está vendo aqui que nós estamos aumentando 11 em 11. Então, o próximo número vai ser 637. O próximo número vai ser 648. E o próximo número vai ser 659. E aí, o nosso segredo fica aqui embaixo, né? Vocês vão escrever aí que a sequência está aumentando de 11 em 11. Vamos na letra B. Temos 788, 776, um espaço vazio, 752, 740. Quer dizer que aqui está diminuindo de 12 em 12. Então, o próximo número vai ser 764. O próximo número vai ser 728. 40 menos 12 vai dar 28 aqui. Então, o segredo, então, fica, né? A sequência está diminuindo de 12 em 12. Letra C, nós temos 1015 e 1120. Então, quer dizer que aqui está aumentando em 105 cada um. Então, o próximo número vai ser 1225 mais 105, nós vamos ter 1330 mais 105, nós vamos ter 1440
e 35 mais 105, nós vamos ter 1440. Ficou assim a nossa letra C. E aí, aqui no segredo embaixo, a gente pode colocar que está aumentando de 105 em 105. A nossa próxima letra D, nós temos 2860, o próximo 2740 e lá no final 2380. Quer dizer aqui que nossa sequência está diminuindo 200. Quer dizer aqui que a nossa sequência está diminuindo em 120. Então, ó, o nosso próximo número aqui vai ser 2620. O nosso próximo vai ser 2500. E tá faltando o lado início, né? Para a gente fazer o lado início, a gente tem que pensar com o contrário. A gente vai colocar 220 aqui. Então, nós ficamos com o número 2000, na verdade 120, né? 2000, vamos adicionar 120 aqui nesse número. Então, ficamos com 2980. E aí, o segredo da nossa sequência é que ela está diminuindo em 120. Aqui na questão 8, diz que no gráfico a seguir está representada a distância em quilômetros que o motorista de um aplicativo de transporte de passageiros percorreu durante os 4 primeiros meses deste ano. Então, aqui nós temos a tabela, né? Aqui na parte vertical, nós temos a quantidade de carros e cada carro representa 250 quilômetros. E aqui no horizontal, nós temos os meses. A letra A pergunta quantos quilômetros esse motorista percorreu em fevereiro. Então, vamos lá. Fevereiro, nós temos 6 carros e cada carro representa 250 quilômetros. Então, aqui, para a gente encontrar a resposta, nós temos que fazer 250 vezes a quantidade de carros lá em fevereiro, que é 6. Então, nós vamos organizar essa nossa continha. 250 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30, fica 3 e sobe o 3 aqui, né? 6 vezes 2 é 12, mais o 3 que tá lá em cima dá 15. Então, aí, ó, só em fevereiro ele percorreu 1.500 quilômetros. Na letra B, ele pede para a gente escrever uma expressão numérica para calcular a quilometragem total percorrida por esse motorista nesses 4 meses. O que a gente pode ver aqui? Nós vamos multiplicar o 250, que é cada carro, durante todos os meses que nós temos aqui, né? Então, a gente pode juntar os valores dos meses e esse resultado multiplicar por 250, que é cada carrinho. Então, vamos lá, vamos abrir um parêntese, né, para poder fazer primeiro essa soma. Em janeiro, nós temos 3 carros, aí vamos juntar com fevereiro, que são 6 carros, mais a quantidade de março, que é 4 carros, mais a quantidade de abril, que são 5 carros. E aí a gente fecha o nosso parêntese. Essa quantidade é a quantidade total de carros. A gente multiplica por 250, que é o valor de quilometragem de cada carro. Então, está feita a nossa expressão numérica. E aí, nós temos que dizer aqui embaixo quantos quilômetros esse motorista percorreu no total desses 4 meses. Então, a gente pode resolver a nossa expressão numérica anterior, né? Então, eu vou até marcar aqui, ó. A gente faz primeiro a... Deixa eu te ajeitar. A gente faz primeiro a soma. 3 mais 6 dá 9,
9 mais 9 dá 18. Então, a gente vai ter que fazer aqui 18 vezes 250. Fazendo num rascunho essa continha, 18 vezes 250, que valor vocês encontraram? Será aí? Então, a nossa resposta aqui, ela fica com 4.500 quilômetros. Quando a gente faz lá no rascunho, a resposta aqui tem que dar 4.500 quilômetros. Essa fica a nossa resposta. Aqui na questão 9, ele pede para a gente resolver todas as expressões numéricas e o resultado delas, a gente encontrar aqui o resultado, a escrita por extenso nesse caça-palavras. Então, a gente vai resolver uma a uma e encontrar depois as respostas no caça-palavras. A primeira aqui, ó, nós não temos parênteses, né? Então, nós começamos pelas multiplicações, 12 vezes 10 e 5 vezes 8. Todo o resto que a gente não marcou, a gente repete. 12 vezes 10 dá 120. A gente vai adicionar com 5 vezes 8, que dá 40. E vamos subtrair o 90. Então, vai ficar aqui menos 90. E agora nós temos uma adição e uma subtração. A gente resolve quem está vindo primeiro, né? Que no nosso caso aqui é a adição. 120 mais 40 dá 160. 160 vai colocar aqui e a gente tira 90. 160 menos 90 é igual a 70. Então, 70 é a nossa resposta. Aí, a gente tem que ir aqui no caça-palavras e encontrar a palavrinha 70. Vamos lá ver aqui onde a gente encontra essa palavrinha 70. Eu já achei, ó. Aqui nós temos a palavrinha 70. Deixa eu só diminuir para a gente marcar direitinho aqui. 70 está aqui, ó. 70. Aí, nós vamos para a próxima expressão. Aqui nós temos essa multiplicação, 4 vezes 8 e 3 vezes 2. Então, todo o restante a gente repete. Então, nós vamos ter 10 mais a resposta de 4 vezes 8, que é 32. E aí, vamos juntar com a resposta de 3 vezes 2, que é 6. Esse resultado, a gente tira o 8. Então, nós ficamos com essas respostas aqui. E aí, ó, nós temos aqui essas três adições, uma perto da outra. A gente pode fazer só de uma vez. 10 mais 32 dá 42, mais 6 dá 48. Então, nós temos aqui 48 menos 8. E aí, a gente sabe que 48 menos 8 é igual a 40. Então, lá no nosso caça-palavras, nós vamos encontrar a palavrinha 40. Já acharam aí a de vocês? Ó, achei aqui a minha. 40 está aqui. Vamos para a próxima. Temos multiplicações aqui, ó. 25 vezes 6 e 15 vezes 4. 25 vezes 6, fazendo no rascunho essa continha, a gente vai encontrar a nossa resposta. 25 vezes 6 igual a 150. Então, aqui, ó, 150, 25 vezes 6. Menos 15 vezes 4. 15 vezes 4 é igual a 60. Então, a gente já coloca aqui o 60. E esse mais 110, ó, a gente não marcou, vamos repetir aqui. Mais 110. E aí, eu tenho uma subtração e uma adição. Eu vou resolver quem está vindo primeiro, né? Que no meu caso é a subtração. 150 menos 60 é igual a 90. E 90 mais 110 dá quanto, gente?
90 mais 110 é igual a 200, né? Então, aqui nós temos 200. Aí, a gente já vai lá no nosso caça-palavras e encontrar a palavrinha 200. Encontraram aí a de vocês já? A palavrinha 200 tá aqui, ó. 200. E aí, seguimos aqui nas nossas expressões. Aqui nós temos parênteses, né? Nós temos 98 mais 35 menos 53 dentro de um parêntese. Então, é o parêntese que a gente vai resolver primeiro. Porém, aqui nós temos duas operações, adição e subtração. Então, a gente vai fazer primeiro a adição, a gente não vai fazer o parêntese todo. Vamos fazer primeiro a adição e depois a subtração. Então, a gente vai ter que repetir esse parênteses e vamos resolver primeiro 98 mais 35. 98 mais 35 é igual a 113. Então, a gente vai colocar aqui o 113 e todo o restante a gente vai repetir, inclusive o parêntese, porque a gente ainda tem uma continha dentro dele para fazer, que é a continha de menos. O resultado desse meu parêntese eu vou multiplicar por 75. E aí, agora eu tenho o parêntese e uma multiplicação. Então, a gente sabe primeiro que o parêntese vai ser resolvido, né, por primeiro. 113 menos 53, fazendo lá no seu rascunho, você encontra 80 como resposta. E aí, você faz 80 vezes 75, porque o 75 você ainda não tinha usado. E aí, estamos usando agora ele para multiplicar com o 80. 75 vezes 80 é igual a 6.000. Então, aqui nós encontramos a resposta dessa expressão, 6.000. E aí, você vai lá no seu caça-palavras encontrar a palavrinha 6.000. Acharam já? Deixa eu só trocar aqui o pincel. Ó, 6.000 tá bem aqui, no finalzinho do 200, começa até mais aqui embaixo, 6.000. Vamos para a nossa próxima expressão. Aqui nessa expressão também tem um parêntese, porém, ó, nós temos uma adição em todo ele aqui. Então, a gente pode... A tia foi muito na frente. A gente pode resolver primeiro toda essa adição. Fazendo toda essa continha de mais no nosso parêntese, ó, 20, no nosso rascunho, 23 mais 18 mais 47 mais 52. No rascunho, a resposta aí vai dar 140. Então, aqui nós temos 140 vezes 15 que ficou de fora, né? Então, vamos multiplicar por 15. E quando a gente faz 140 vezes 15 lá nesse rascunho, nós encontramos a resposta 2.100. Então, aqui nós temos a nossa resposta igual a 2.100. E aí, já vamos lá na cruzadinha, né? No caça-palavras, na verdade, encontrar essa palavrinha 2.100. Então, ó, 2.100 tá bem aqui. 2.100. Certo? Vamos para a outra expressão numérica, letra F. Aqui na letra F, nós também temos parênteses. Só que dentro dos parênteses, nós temos duas continhas, de mais e de menos. A gente vai fazer quem está vindo primeiro, que é 124 mais 256. Fazendo essa continha, 124 mais 256, nós temos 380 como resposta. Como ainda tem outra continha lá dentro do parêntese, ele ainda não sumiu.
porque nós vamos fazer a próxima continha que está lá, que é menos 280. Então, aqui, ó, todo o resto da nossa expressão a gente tem que repetir. Esse valor vai ser multiplicado por 80. E aí, agora, nós temos o parêntese e uma multiplicação. Então, primeiro que vai ser resolvido é o parêntese. 380 menos 280 é igual a 100. Então, a gente vai ter 100 vezes o 80. 100 vezes o 80, a gente vai fazer 8 vezes 1 e repetir os zeros, né? Estou espremendo aqui que o meu espaço está curto. Então, 8 vezes 1 dá 8. E aí, nós temos 3 zeros para colocar. Então, a gente coloca 1, vou colocar aqui para cima, 2, 3. Então, a gente encontrou nossa resposta aí, ó, 8.000. Então, vamos lá no nosso caça-palavras encontrar a palavrinha 8.000. Tá bem aqui, ó, 8.000. E aí, nós vamos para a última expressão. Nós temos aqui adição e subtração dentro do nosso parêntese. Vamos fazer primeiro o que está vindo, que é a adição, né? Nós temos aqui, então, 345 mais 56 mais 155. Essa resposta aí no meu rascunho deu 256. Esse 256, ele ainda vai estar dentro do parêntese, junto com o menos 396, né? Que é a próxima continha que vai ser feita. E aí, a gente está repetindo aqui porque ainda vamos resolver. O resultado daqui vai ser multiplicado com o 88. Então, eu tenho parêntese e continha de vezes. Eu vou primeiro para o meu parêntese. Quando eu faço no meu rascunho essa continha, 556 menos 396, eu tenho 160 como resposta. Então, eu tenho 160 vezes 88. E aí, eu volto lá no meu rascunho para fazer essa resposta. 160 vezes 88 é igual a 14.080. Vou colocar bem aqui, ó. 14.080. Aí, nós vamos no nosso caça-palavras encontrar onde está 14.080. Vocês já acharam aí? Ó, tá aqui na primeira linha, né? 14.000. Opa! Deixa eu te ajeitar. 14.080. Então, turminha, esse foi o nosso dever de casa dessa semana. Espero que vocês tenham acertado tudo aí, tá? E caso fique alguma dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Super beijo para todo mundo, tchauzinho e até logo!